Sejam muito bem-vindos e bem-vindas, engenheiros, engenheiras, projetistas de todo o Brasil, à tão aguardada Semana da Simulação Computacional. Eu sou o Matheus e estou muito contente de estar aqui com todos vocês. Na aula de hoje vamos falar sobre os fundamentos da simulação, conceitos iniciais para impulsionar seus projetos de engenharia. Então, o que é a Semana da Simulação? É uma semana repleta de aulas, de 3 aulas, para a gente dominar os fundamentos dessa tecnologia, da simulação voltada à parte estrutural, entender como ela pode nos auxiliar a resolver problemas complexos da engenharia e, com ela, sabendo utilizar todo o conteúdo, todos os conceitos, conseguimos aplicar essa tecnologia e sermos também referência na área de projetos. Então estamos aqui na aula 1 e na aula de hoje vamos falar, dando uma visão geral, sobre os métodos para validar o projeto estrutural de um produto ou equipamento, o que é o método dos elementos finitos e sua história, análises por elementos finitos e áreas de aplicação, etapas para realizar uma análise estrutural, tipos, existem diversos tipos de análise estrutural que a gente vai estar vendo, tecnologia CAE e o processo de desenvolvimento do produto e os benefícios de a gente aplicar a tecnologia da simulação dentro desse processo de desenvolvimento do produto. Tá? Então a gente está aqui na segunda-feira, né, na primeira aula, depois vamos para a aula 2 e por último, na quarta-feira, aula 2 dessa semana e por último, a aula 3 na quinta-feira a gente conclui as aulas da semana da simulação, legal? Então, na aula 2 de quarta-feira, vamos ver então, desvendando a simulação, a gente vai aprender sobre o software de simulação estrutural, como baixar a versão para estudantes gratuitamente e realizar a sua instalação passo a passo. Vamos entender o que é uma análise estrutural estática, qual é a equação utilizada nesse tipo de análise e sua diferença para análise dinâmica. E vamos ver os resultados que podemos encontrar na análise estrutural e vamos estar fazendo o nosso primeiro workshop, tá? E o software, vocês vão descobrir já já sobre a tecnologia que a gente vai estar utilizando nessa semana, tá? Temos novidades por aí. Então, aula 3, a última aula, na quinta-feira, simulação na prática, a gente vai realizar outra simulação, começando do zero, passo a passo, dentro do software. A gente vai aplicar todos os conceitos vistos na aula 1 e na aula 2, nessa aula 3, né? E a gente vai abordar todas as etapas da realização da simulação, desde o pré-processamento, solução e pós-processamento, legal? Então, eu gostaria de conversar um pouco mais sobre mim, sobre o Matheus. Eu sou engenheiro mecânico pelo Centro Universitário da FEI. Sou fundador e engenheiro da WeSimulation, que é uma empresa de engenharia voltado à parte de simulação estrutural. Tá? Então, tudo começou com a minha experiência em 2015, quando eu fazia parte de um time de desenvolvimento de um veículo off-road chamado Baja, onde a gente fazia toda a parte de projeto do veículo, depois a parte do protótipo físico, validação, depois competia em competições nacionais e também internacionais, e foi lá onde a gente utilizava e aplicava essa tecnologia da simulação estrutural, transformando o veículo, o projeto do veículo de forma mais confiável, tá? Economizando tempo e custos, tá? A gente vai estar conversando ao longo dessa aula o porquê aumenta a confiabilidade, diminui tempo e custos envolvidos, tá? Depois atuei em uma grande empresa nessa área, tá? Prestando suporte técnico às universidades aqui da América Latina e também fazendo treinamentos, tá? Online presencial nessa parte de simulação estrutural. Em 2021, eu fundei a WeSimulation para contribuir aí com quem está iniciando, tá, nessa área de simulação estrutural, que é utilizar essa tecnologia aí para resolver grandes desafios da engenharia, legal? Então, eu tenho experiência na realização de treinamentos de análises estruturais para engenheiros e projetistas, né?
com mais de 150 alunos impactados nos treinamentos, tá? Incluindo aí profissionais de empresas renomadas, como por exemplo Petrobras, ThyssenKrupp, Camis, Palfinger, INB e muitas outras. Legal? E a WeSimulation, tá? É uma escola de engenharia e nós temos aí muito prazer em ajudar engenheiros e projetistas a aprenderem a utilizar essa tecnologia da simulação na área estrutural para resolver grandes desafios da engenharia. Tá? E o nosso principal objetivo é fazer com que o estudante ele ganhe tempo no seu processo de aprendizado. Né? Então a gente quer que você aprenda mais rápido essa tecnologia, né? Consiga aplicar mais rápido e ter os resultados mais rápido. Tá? Aplique com confiança e segurança ao utilizar a simulação. Então isso é possível quando a gente proporciona um passo a passo ideal de conteúdos nas aulas, ensinando de forma simples e objetiva. Tá? E é um prazer enorme poder estar contribuindo com tantos engenheiros e projetistas a aplicarem essa simulação. E a gente fica muito contente ao receber depoimentos dos nossos alunos. Tá? Eu trouxe 2 depoimentos rapidamente aqui para a gente já ir para a aula, que é o mais importante. Tá? Então aqui o engenheiro Lucas, né, falando aí que está muito satisfeito com o curso de elementos finitos da WeSimulation, que tem sido extremamente útil para o desenvolvimento profissional, oferecendo uma base sólida e prática nessa área tão essencial. Tá? Então ele recomenda aqui os treinamentos para quem deseja aprofundar em elementos finitos, contar com suporte de qualidade. Agradeço o depoimento do Lucas, tá? E aqui do Thales, do engenheiro Thales, tá? Falando aqui que o conteúdo é excelente, abrangente, possui uma boa estruturação, tornando o aprendizado acessível e interessante, tá? E também recomendando o treinamento aí para quem quer um excelente suporte, tá? Então eu trouxe aqui 2 depoimentos, tá? Eles estão disponíveis lá na Hotmart, tá? Assim como outros depoimentos, vocês podem também dar uma olhada mais para frente, legal? E agora eu gostaria de contar para vocês uma novidade, para quem ainda não ficou sabendo aqui, que acompanha o canal. A WeSimulation e a Altair firmaram uma parceria para transformar o ensino da simulação estrutural. Tá? A Altair é uma empresa global que fornece soluções e tecnologias na área de simulação e projeto, na parte de ciência de dados, inteligência artificial e computação de alto desempenho. Né? Eu gostaria de agradecer ao Altair por essa parceria. Né? Essa colaboração representa um marco enorme para o WeSimulation no propósito de capacitar profissionais a utilizarem a simulação para resolver grandes desafios da engenharia. E claro que você, através dessa parceria, vai ter acesso ao que há de melhor, né? Uma tecnologia de ponta, o que há de mais inovador na área da simulação estrutural, legal? Então, Altair, sejam muito bem-vindos à ciência da possibilidade, onde agora nós engenheiros podemos transformar o que era antes impossível, agora impossível, graças à união de diversas tecnologias, tá? Entre elas, né, a Altair HyperWorks, plataforma de design e simulação, Altair HPC Works, tá? Plataforma aí de computação de alto desempenho, tá? Junto com a Altair RapidMiner, plataforma de análise de dados e inteligência artificial. Né? Então tudo isso, né, é possível transformar o impossível em possível, né, através desses recursos de simulação de ponta, computação de alto desempenho, análise de dados e inteligência artificial, legal? Então agora eu gostaria de mostrar para vocês um vídeo de 1 minuto. Imagine the possibilities. All of them. Now test them. Improve them. Make them real. Impossible? Not at Altair. That's because we're in the possibility business.
Since 1985, we've been quietly creating the tools that enable visionaries to transform impossible into reality at market-defining speed. Best-in-class design and simulation, enterprise-grade data analytics and AI, turnkey high-performance computing. Now, as the only company bringing these technologies together, seamlessly merging data science with rocket science, we're setting the pace for a bold new standard of innovation. This is the science of possibility, where we can envision a better, smarter world and then bring it to life, faster than ever imagined possible. Então acabamos de ver um vídeo introdutório sobre as tecnologias da Altair e vem aí muita novidade com essas tecnologias e amanhã já vamos estar trabalhando com a primeira tecnologia que eu vou estar mostrando para vocês, que é o software HyperMesh, onde a gente vai estar aprendendo a baixar, instalar e fazer o primeiro workshop, legal? Então, antes de começar a aula, eu gostaria de convidar para vocês, para quem ainda não está participando do nosso grupo do WhatsApp, vou deixar o link na descrição aqui desse vídeo, ou você pode pegar aqui pelo QR Code, nosso grupo do evento, e o maior grupo de simulação computacional do Brasil, do Telegram, com engenheiros, projetistas de todo o Brasil. Se você quiser participar conosco, é um grupo aberto, dá para fazer perguntas, inclusive, sobre esse evento também, legal? Então eu vejo vocês lá, e agora vamos para o que há de mais importante, a nossa aula. Então nós, como os engenheiros e projetistas, né, nós deparamos no nosso dia a dia com diversos tipos de equipamento, né? Então motor, temos aqui uma colheitadeira na parte agrícola, da agricultura, temos aqui uma turbina eólica, uma máquina de impressão 3D, temos também uma empilhadeira, né? E diversos outros tipos de equipamento que a gente acaba se deparando no nosso dia a dia, né? Mas eu queria perguntar para vocês, né, como validar o projeto estrutural de um produto ou equipamento, como por exemplo um veículo, né, ou um silo, né? Como que a gente garante que estruturalmente o projeto está validado e seguro, né? Justamente, né? Como saber se o veículo é seguro, né? A gente está vendo aqui o resultado de uma batida de um veículo, né? E a gente tem que sempre, como engenheiro e projetista, garantir e assegurar a segurança dos equipamentos, né? Justamente aí por uma questão muito importante de evitar aí perdas humanas, né? Então aí está a nossa grande responsabilidade. Então aqui, por exemplo, a gente consegue ver a falha de um equipamento, né? Aqui um silo, né, que armazenava leite, né? E aí a mesma pergunta, né? Como saber que esse equipamento irá falhar ou não, né? Então a gente pode ver aqui o que acontece aqui com uma falha, tá? Então, para a gente justamente assegurar, né, estruturalmente um projeto, a gente tem, há muito tempo atrás, alguns métodos tradicionais, né? Então vou começar a falar sobre os métodos tradicionais, depois eu vou falar um novo método que foi implementado aí nos últimos anos, né, nas últimas décadas, tá? Então a gente tem um método analítico, né, que a gente está bastante acostumado em ver aí em cursos de pós-graduação, né, como, por exemplo, o conteúdo de resistência dos materiais, né? Aqui a gente tem, por exemplo, uma viga, né, que eu representei aqui por uma linha que está engastada e recebendo uma força aqui na outra extremidade que está livre. Nós temos aí a inclinação, a deflexão, né? A gente consegue ver aqui algumas fórmulas, né? Aqui da inclinação, né, que está relacionado com a força, com o quadrado do comprimento aqui dessa viga, né, dividido por 2 vezes o modo de elasticidade do material da viga, vezes o momento de inércia da viga, né? E a fórmula aqui da deflexão máxima, né, que é igual a força vezes o cubo, o comprimento elevado ao cubo, dividido por 3 vezes o modo de elasticidade do material, vezes o momento de inércia, né? Então aqui um exemplo simples de um problema simples que a gente pode resolver utilizando cálculos analíticos, né? A gente utilizou bastante isso na universidade, no nosso curso, né? Temos também o teste experimental, que nada mais é que
fazer o teste prático, né? Na prática, né? Quando a gente constrói o equipamento, a gente testa ele na prática. Então, falando aqui um pouquinho, né, sobre o método analítico, né, que a gente acabou de ver, sobre esse exemplo dessa viga. Né? Ele é uma abordagem clássica, né, então tem há bastante tempo uma abordagem clássica, a gente vê nos cursos de engenharia. Os resultados eles são 100% exatos, então significa que os resultados que a gente calcula, eles vão ser 100% exatos, né, não tem nada aproximado. Tá? Só que, em compensação, ele é aplicado apenas para problemas simples, né? Então, na verdade, esse tipo de método, né, a gente só consegue resolver problemas simples, né? Se o problema for um pouco mais complexo, como, por exemplo, uma geometria mais diferente, mais complexa, se o nosso problema estiver sendo utilizado modelos de materiais muito diferentes, né? Ou carregamentos e condições de contorno diferentes e muito complexos, que não atendam ali aquela questão específica do método analítico, a gente já não consegue mais resolver esse método analítico. Né? Então, ele é 100% exato quando o problema que você está analisando se adequa e que você pode utilizar aí o cálculo analítico. Se o problema é um pouco mais complexo, apesar de esse método ser 100% exato, ele não vai conseguir resolver o seu problema. Né? Então, na verdade, ele é 100% exato quando ele atende o seu determinado problema. Né? Só que a gente sabe que, na prática, a maioria dos problemas de engenharia não são simples, né? São complexos e muitas vezes você não consegue aplicar esse método. Né? Você consegue entender o conceito, ter uma noção, mas os resultados você tem que aí já partir para outros métodos. Né? Então, falando aí sobre o outro método tradicional, que é o método experimental, né? Conversando um pouquinho sobre esse método. Né? A abordagem é com medição real, né? É na prática. Demanda uma grande quantidade de tempo e setup com alto custo. Né? Então, na verdade, você tem que construir o seu protótipo físico, né? Você tem que testar, né? E se der problema, você vai ter que construir outro protótipo físico, testar. Se der problema, outro protótipo físico e testar. Né? Então, em cada fabricação dessa e teste leva muito tempo e também muito custo. Né? E aplicável apenas se o protótipo físico estiver disponível claramente. Né? Você vai ter que construir o seu protótipo físico para testar na prática. Né? Então a gente acabou de ver dois métodos tradicionais e agora eu gostaria de falar um terceiro método que a gente pode utilizar para validar estruturalmente um projeto de engenharia. Tá? Então, com o passar do tempo, surgiu um novo método, né? Que a gente chama de método numérico. Que na verdade é uma técnica computacional para resolver problemas complexos, problemas de matemática complexos, né? E é um cálculo aproximado, tá? Então temos aqui um crash test, tá? De um veículo simulado virtualmente, né? Então basicamente a simulação computacional utiliza o método numérico, né? Onde a gente analisa virtualmente as condições, né? Na qual quando a gente que o componente ele vai sofrer na prática quando for construído, a gente testa ele de forma virtual. Né? Então, abordagem matemática, os resultados eles são aproximados, né? E aplicável para problemas complexos de engenharia. Né? Então, você consegue basicamente analisar um componente extremamente complexo, determinado tipo de condições de contorno complexas de forma virtual. Né? Os resultados eles são aproximados, né? Então, na verdade, o método numérico é uma aproximação, né? Mas não significa que é uma aproximação ruim, né? Ela só não é um valor exato, mas chega muito próximo, você consegue chegar muito próximo do valor verdadeiro, e aí você vai conseguir resolver aí o seu problema, legal? Então aqui eu coloquei para vocês então os três métodos aí para a gente solucionar um problema. Temos o método analítico, o método numérico e o método experimental. Né? Então o método analítico e o método experimental sendo os mais tradicionais e o método numérico sendo um dos mais recentes. Né? Então o que a gente falou aqui do método analítico, coloquei aqui, né, abordagem clássica, os resultados são exatos e aplicável apenas para problemas simples. O numérico é uma abordagem matemática, resultados aproximados e aplicável para problemas complexos. Né?
E no experimental, a gente tem uma abordagem com medição real, demanda uma quantidade de custos significativos, né, e tempo, né? E você precisa ter o seu protótipo físico construído, certo? Então, na verdade, esses métodos não existe o melhor ou o pior, né? Na verdade, existe às vezes o mais adequado para determinado tipo de situação, né? E muitas vezes, na verdade, você vai utilizar os três, né? Em conjunto para você ter, vamos dizer assim, no seu processo de desenvolvimento do seu produto, a solução ótima, né? Então, se você pega, por exemplo, um problema extremamente simples, que você vê que o seu cálculo analítico já te atende, você vai optar pelo método analítico e você vai resolver de forma rápida e sem muito custo, né? Se você já parte para um problema mais complexo, aí você vai resolver ele numericamente, né? E validar experimentalmente, né? Qual que é a vantagem de utilizar o método numérico antes, por exemplo, do experimental, né? É que quando você chegar aqui no experimental e você for construir o seu protótipo físico, você já vai ter uma condição nesse protótipo físico já muito próxima do que você precisa, né? Então você não vai precisar ficar construindo vários diferentes tipos de protótipos físicos para testar. Normalmente você já vai chegar nessa etapa só precisando validar o seu protótipo físico e muito provavelmente ele já vai dar certo porque você fez todos os cálculos de forma virtual, né? Então aí, o que eu acabei de falar, né? Queria colocar aqui as vantagens e desvantagens, só para ficar ainda mais claro para vocês, né? Então, no método analítico, a vantagem é muito rápido, né? Se o problema for simples, e baixo custo, né? Você vai ter que só aplicar ali as fórmulas de engenharia, né? Desvantagem é que é aplicável apenas para problemas simples, né? Então, a geometria é um pouco mais complexa, o modelo de material é mais complexo, a condição de carregamento é mais complexo, muito provavelmente você não vai ter aí como resolver o problema só com o método analítico, né? Você já pode, se o problema for complexo, você parte para o numérico. A vantagem dele é que você consegue resolver esse tipo de problema, né, de forma virtual, né? Você não precisa construir o protótipo físico, né? E a desvantagem é que você vai precisar ter um custo com software, né? E pode ter um significativo dificuldade na hora de implementar, né? Então, você tem um processo de implementação, você tem um processo de etapas, né, para desenvolver esse modelo virtual, né? E você precisa de mão de obra qualificada, né, engenheiros experientes nessa área. Então, não é, por exemplo, da noite para o dia que você vai conseguir, por exemplo, instalar o software e já conseguir ter um modelo virtual do seu equipamento, né, já setado. Você precisa de pessoas experientes ou então de um tempo para aprendizado, tanto do software quanto da teoria e prática dessa aplicação, né? Aqui o experimental, a vantagem é que você faz o teste aí com componente físico, né? Ele é independente de modelo matemático, né, do método numérico, por exemplo, né, se você não estiver utilizando, né? A desvantagem é que o custo é elevado devido à necessidade de protótipos físicos, né? E se você não utilizar o método numérico, você vai ter que fazer vários tipos de protótipo físico, você não vai conseguir otimização nesses protótipos, né? Provavelmente você vai ter que ficar fazendo tentativa e erro, e nisso você vai perder tempo e dinheiro, né? Então, o recomendado é você utilizar esses três métodos, né, a favor aí do desenvolvimento do seu produto para você conseguir aí um produto ótimo, né? Legal? Então, né, a gente falou sobre método numérico e existem vários tipos de método numérico, né? Então, a gente pode falar aqui do método dos elementos finitos, pode falar do método dos volumes finitos e pode falar, por exemplo, do método dos elementos discretos, né? Então, existem vários métodos numéricos e cada um é mais adequado para resolver um tipo de problema e um tipo de problema que envolve um tipo de física, legal? Né? Então, as nossas aulas estão mais voltadas à parte da simulação na área estrutural e normalmente a gente usa o método dos elementos finitos, tá? Que a gente vai ver é um método numérico, legal? Então, vamos. Então, o que é o método dos elementos finitos, né? Então, como a gente vê, ele é um método, porque ele é um método numérico, então ele é um tipo de método numérico, né? Método de elementos finitos, tá? E é bastante, essa sigla FEM, né? Finite Elements Method, é bastante utilizado aí em inglês, né? Que na verdade é método dos elementos finitos. Em inglês, coloquei aqui em inglês porque é bastante comum, tá?
Finito, porque a gente vai ver que o componente, quando a gente tem um componente, ele é subdividido em números finitos de elementos, a gente vai ver o que é um elemento, tá? Elements, porque esse método, a gente vai ver que tem vários tipos de elementos conectados através dos nós, né? E método, porque é uma categoria de método numérico, como a gente acabou de falar. Legal? Então, continuando aqui, né? A gente tem aqui que esse método, né? Como é um método numérico, ele é um método aproximado, tá? Então, ele é um método aproximado de cálculo de sistemas contínuos, né? O corpo contínuo, como por exemplo esse equipamento, tá? Esse equipamento tem um domínio aqui, né? Contínuo, né? Então, basicamente, esse método ele subdivide, né, esse componente em partes menores, né? Então, é como se ele pegasse esse componente e dividisse ele em diversos elementos menores que são conectados através dos nós, né? Então, a gente pode ver aqui que ele pega esse domínio contínuo e divide aqui em diversas partes menores, tá? Que são tão pequenas aqui que a gente não consegue ver tão bem aqui nessa imagem, tá? E a gente vai ver que esse aqui são os elementos finitos, né? E a gente vai ver que o conjunto dos elementos a gente pode chamar de malha do nosso componente, né? Então, os elementos eles são conectados entre si através dos pontos discretos, que a gente vai ver que se chama nós, tá? Então aqui vai ficar mais fácil ainda de a gente entender. Então a gente tem esse componente, tá? É uma geometria desenhada aqui no CAD, né? Quando a gente for realizar esse método, né? Quando a gente for fazer uma análise estrutural que utiliza o método dos elementos finitos, a gente vai ver que a gente vai ter que pegar esse domínio, que ele é contínuo, né? E dividir ele em problemas menores, né? Em partes menores. E o que são essas partes menores? São elementos finitos, né? São elementos, tá? Então tá aqui, a gente chama esse processo de discretização, que é a geração da malha, que é basicamente pegar esse domínio desse problema e dividir ele em diversas partes, ou a gente pode falar em diversas regiões, tá? Então cada cubinho desse aqui, tá? Cada divisão dessa, a gente é um elemento finito, tá? Então a gente tem diversos elementos aqui. Se a gente contar, vai dar um determinado número, tá? E esse número ele é finito, tá? Ao invés de infinito, tá? Por isso que é método dos elementos finitos, tá? Então a gente dando um zoom aqui nessa região, tá? Só para ficar ainda mais claro, tá? Cada divisão dessa aqui, ó, é um elemento, né? Então tem um elemento aqui, outro elemento aqui. Cada elemento, cada região dessa é um elemento, tá? Então aqui a gente tem, por exemplo, esse elemento, tá? Esse aqui. E eles são conectados através de pontos discretos que a gente chama que são os nós, tá? Então cada conexão dessa, né, entre um elemento e outro elemento, tá? No vértice, a gente chama de pontos discretos ou de nós, né? Então é os nós da nossa malha, né? Então basicamente os elementos eles se conectam através do que a gente chama de nós. Legal? E toda essa divisão, claro, a gente faz no software, né, no processo de geração de malha, que é uma das etapas para a gente realizar uma simulação ou uma análise, né, uma análise estrutural. Tá? Então, continuando aqui, né, tem a nossa equação, né, de uma análise estática. Tá? Então, apresentando brevemente essa equação, tá? Não vou falar tudo, aqui é uma visão geral para você entender. Tá? Então, para quem for seguir nessa área, for realizar simulação, trabalhar com elementos finitos, você vai ver falar bastante aqui dessa equação, tá? Que é uma equação aí de uma análise estática. A gente já vai ver mais para frente o que é uma análise estática, tá? Basicamente é uma equação matricial, né? O que é uma equação matricial? É uma equação formada por matrizes, né? Que é um jeito melhor de armazenar e organizar equações algébricas, né? Então aqui a gente tem aqui essas três matrizes, né? Temos aqui a matriz que representa a força que atua aí no nosso componente, tá? Então representa as forças que atuam nos nós, né? Os nós são o quê? Os pontos discretos, que é a conexão entre um elemento e outro, tá? Então, basicamente, essa matriz representa aí as forças
que atuam nos nós, tá? Do nosso componente. Temos a nossa matriz de rigidez, tá? Então aí o conceito de rigidez ele é super importante para entender o método dos elementos finitos, tá? Então a gente pode pensar rigidez, o que é rigidez, né? A gente pensa numa mola, por exemplo, né? Que a gente segura em uma extremidade, traciona na outra, por exemplo, né? Uma mola mais rígida, você vai ter que aplicar uma força maior, né? Para mover, por exemplo, 1 milímetro, tá? Uma mola menos rígida, você pode aplicar uma força menor para mover os mesmos 1 milímetro. Né? Então, pensou em rigidez, a gente pode pensar, por exemplo, numa mola, né? Uma mola sendo tracionada. Né? Então, esse conceito de rigidez é bastante importante. Né? E a rigidez de uma estrutura que sempre vai depender aí do formato geométrico, tá? Da geometria, né? Resumindo, da geometria, e também das propriedades do material, como por exemplo, o módulo de elasticidade do material, por exemplo. Né? Então é super importante a gente entender esse conceito de rigidez da estrutura. Vocês sempre podem pensar aí, por exemplo, numa mola, né? A rigidez de uma mola, para entender melhor esse conceito. Tá? Temos aqui a matriz de rigidez da estrutura, que vai representar a rigidez da estrutura. Né? E temos aqui a nossa matriz, que aqui a gente representou pela letra delta maiúsculo, tá? Que representa os deslocamentos nodais, né? Os deslocamentos de cada nó. Né? Então, a gente falando de forma geral, tá? De forma genérica, se a gente tem, por exemplo, as forças que atuam aí nos nós da estrutura, se a gente tem aí o cálculo da nossa matriz de rigidez da estrutura, tá? A gente consegue achar os deslocamentos desconhecidos na estrutura. Né? E com isso a gente acha a configuração deformada da estrutura como um todo. Tá? Então, essa equação aqui resume, aí, por exemplo, uma análise estática e estrutural. Legal. E lembrando que com os deslocamentos a gente tem a configuração deformada da estrutura. Com as derivadas dos deslocamentos a gente acha, por exemplo, as deformações. Né? E com a equação constitutiva, né, do material, a gente consegue lá achar as tensões atuantes no nosso componente. Tá? Mas por enquanto eu queria só que vocês tivessem uma visão geral dessa equação. Legal? Teria muito mais coisa para falar aqui, mas por questão aí de tempo, eu só vou estar falando de forma breve dessa equação. Então agora eu gostaria de conversar com vocês sobre a origem e a história do método elementos finitos, tá? Então o método elementos finitos surgiu a partir de diversos estudos de diversos engenheiros, não foi um marco em específico, né? Foram diversos marcos até a criação do método, tá? Então eu trouxe aqui um pouco mais sobre um dos principais marcos, alguns dos principais marcos, tá? Um deles da origem, né? Foi de 1956, quando foi publicado aí o primeiro artigo sobre o método dos elementos finitos aí em 1956, chamado Stiffness and Deflection Analysis of Complex Structures, tá? Aí publicado aí por esses engenheiros, tá? Incluindo aí o engenheiro estrutural Ray William, tá? Então esse foi o primeiro artigo. Depois, em 1967, foi publicado o primeiro livro sobre o método dos elementos finitos. E depois, em 1967, foi publicado o primeiro livro dos elementos finitos, chamado The Finite Elements Method. Tá? Em 1968, né, o software Nastran, bastante conhecido, foi desenvolvido em parceria com a Computer Science Corporation e lançado pela NASA, sendo utilizado até hoje nos dias atuais. De 1970 para 2000, né, foram lançados diversos softwares comerciais de análise estrutural, inclusive SAP 2000, Nastran, ANSYS, Abacus, HyperMesh, OptiStructure e muitos outros softwares. Tá? Os desenvolvimentos gráficos e computacionais aceleraram rapidamente. O método de elementos finitos foi amplamente utilizado aí nas áreas da engenharia civil, mecânica, automobilística, aeroespacial e outros. Tá? O software HyperMesh, que vamos estar conversando e fazendo o primeiro workshop amanhã, né? Então, amanhã não, na quarta-feira. Então, participe dessa aula, que vai ter bastante conteúdo interessante, né? O HyperMesh e o OptiStructure.
Então a abordagem, né, de elementos finitos é utilizada em aplicações cada vez mais complexas, incluindo outras físicas além da estrutural, como térmica, acústica, eletromagnetismo e outras físicas. Tá? Em 2000, a partir de 2000, cada vez mais os elementos são usados em projetos de engenharia e análise em larga escala, incluindo o projeto do Airbus A380, um dos maiores aviões de passageiros do mundo até aquela época. Tá? Em 2012, a NASA usa métodos elementos finitos para projetar e testar o escudo térmico da espaçonave Orion. Né? O desenvolvimento dessa espaçonave faz parte da estratégia da NASA para expandir a presença humana no espaço e realizar missões mais ambiciosas de exploração espacial. E desde então, o métodos elementos finitos, a simulação computacional tem sido utilizado, né, e cada vez com tecnologias mais avançadas para resolver grandes desafios da engenharia. Legal? Então a gente conversou sobre o que é o método elementos finitos, a história do método, e esse método é utilizado dentro dos softwares, né, através das análises ou simulações por elementos finitos. Tá? Então o software utiliza esse método, o método elementos finitos, para realizar os cálculos da simulação computacional. Tá? E aqui, mais especificamente, na nossa aula, estamos focando na parte da simulação estrutural. Então, através das análises por elementos finitos, né, o inglês Finite Element Analysis, tá, que é a sigla, bastante conhecida na engenharia, tá? Com ela é possível realizar a modelagem de produtos e sistemas em um ambiente totalmente virtual, no computador, com o objetivo de aumentar o desempenho e evitar possíveis problemas estruturais. Né? Então é possível prever como os produtos reagem a carregamentos do mundo real, sendo possível analisar as tensões atuantes, estabilidade da estrutura, vibração, fadiga e outros, muito mesmo antes de o produto ser manufaturado. Tá? Então a gente consegue aumentar a confiabilidade porque a gente faz todos os testes, entende como o equipamento, o componente vai se comportar, né, quando ele for fabricado, só que isso no ambiente virtual. Quando ele for fabricado, ele já está com uma configuração, né, já está com todo o seu projeto de tal forma que ele consiga aguentar os esforços estruturais e assim a gente consegue evitar falhas. Tá? E essa tecnologia ela é utilizada em diversos ramos da engenharia, tá? Ramo da engenharia mecânica, aeronáutica, automobilística e muitas outras áreas. Então eu trouxe um rápido vídeo mostrando uma aplicação da simulação na parte automobilística, né, com depoimento da Scania, que eu vou estar mostrando agora para vocês, e logo em seguida estaremos conversando sobre as áreas de aplicação das análises por elementos finitos. My name is Mikael Teller. I am technical manager at Scania. Scania manufactures heavy trucks and buses, and we're some 40,000 employees, and out of them we're close to 3,000 people working with research and development. My background at Scania, I've been there since 2007, and about that same time Scania was looking into having a new preprocessor and replacing what we had, and it ended up with choosing HyperMesh, and we have had a good relation with Altair since then. We were really satisfied with HyperMesh, and then a few years ago that new solution or new software SimLab came along, which is very useful for part of our company who's working with powertrain. Then this new software Inspire came along, and we thought, oh, this suits really well, because now we're in this process to get designers to do more simulation. And the designer starts using these tools, he starts asking a lot of questions. What will the loadings be on this design? And after applying loads, he checks what will the stresses be. And these are the questions that the CE engineers are working with on a daily basis. So we need to team them up. The interesting thing is when you talk to the designer and when they start working with it, it's really hard to get them stop working, so it's looking really positive.
quais são as áreas que a gente pode encontrar aplicação com FEA, né, com análise por elementos finitos, né? A gente pode ver aqui um vaso de pressão, né, os equipamentos industriais, né? A gente tem aí o setor da aviação, inclusive, de grande importância a utilização da simulação aí para aumentar a questão da segurança. A gente sabe aí que já teve muitos acidentes nesse setor, né? Tendo aí a simulação aí de grande importância aí para fazer projetos estruturais mais confiáveis, né? Temos a parte nuclear, né? A parte aeroespacial, a ferroviária e a naval, né? Temos também a parte da construção civil, da agricultura, da diversão também, temos aí uma montanha-russa, né? Veicular, questão de equipamentos de usinagem, eletricidade, equipamentos offshore e também na área medicinal, né? Então, qual é a conclusão? Que a simulação computacional nada mais é do que você estudar o comportamento dos componentes, dos equipamentos de forma virtual. E é claro que isso tem vantagens enormes, né, independente do setor. Então, desde a área da saúde, né, até a área de equipamentos mais pesados, equipamentos industriais, você consegue utilizar aí a simulação, né? Então, basicamente, ela é utilizada aí em todos os setores, visto que é muito mais vantagem você entender o comportamento do seu produto antes mesmo de ser fabricado, né? Justo agora que que a gente está tendo o avanço da tecnologia e temos produtos cada vez mais complexos, né? Então vale muito a pena levar isso, né? Entender o comportamento muito antes da fase, nas etapas iniciais da fase de desenvolvimento do produto, né? Lembrando que a gente, em diferentes setores, quando a gente vai fazer o desenvolvimento do produto, a gente vai utilizar normas, né, para validar o nosso equipamento através da simulação computacional, né? Então a gente viu ali o setor ferroviário, existem normas, né, para você validar seu produto, o automobilístico e equipamentos industriais também, tá? Então aí, legal, a gente viu as áreas de aplicação, vimos o conceito de elementos finitos, né? Mas, Matheus, quais são as etapas para fazer uma análise por elementos finitos, tá? Então, o processo da análise por elementos finitos, eu diria que é o primeiro passo antes de você começar a análise, antes de você começar, por exemplo, qualquer tipo de etapa, você tem que saber quais são os objetivos, né? O que você, como engenheiro, está querendo, quais são os resultados que você quer extrair, né, da sua análise no seu projeto, né? Esse ponto ele é muito importante e, dependendo disso, você pode fazer até algumas simplificações no seu modelo de elementos finitos, tá? Então, a partir disso, você você já sabe o conceito do seu problema, você já sabe os resultados que você quer, né? Então, legal, a gente pode, então, ir para essas etapas, né? Então, aí a gente pode dividir em 3 etapas. Tem a etapa de pré-processamento, a etapa de solução ou processamento e a etapa de pós-processamento, né? Então, tem 3 etapas, né? Então, eu vou falar aqui de forma breve cada etapa, né? Então, a etapa de pré-processamento, né? Então, aqui a gente tem a definição da geometria, tá? Então, basicamente, você vai aí desenhar no seu software de CAD a sua geometria, né? Que é o domínio do seu problema, né? Legal? Em muitos casos, em FEA, a gente pode fazer algumas simplificações na sua geometria que você vai ganhar tempo aí na sua análise estrutural, né? Então, tem alguns detalhes geométricos que, na verdade, não vão contribuir em nada na sua resistência estrutural, né, na sua análise, e você pode retirar, tá? Você, claro, tem que definir as propriedades do material, né? Você tem que saber qual é o problema que você está trabalhando e quais propriedades do material você vai representar na sua análise, isso é de grande importância, né? Depois disso, você vai fazer a elaboração da malha. Então, lembra aqueles elementos finitos que a gente viu? Basicamente, esse processo se chama de discretização, né? Então, você pega um problema grande, né, que é o domínio do seu problema,
você vai pegar aquela geometria e vai dividir em várias partes, né? E isso você faz no software de FEA, né? O software de análise estrutural, né? De elementos finitos, tá? E aí, claro, você vai ter que colocar os esforços que estão atuantes no seu componente, né? Então, essas são as condições de contorno, né? Você vai ter que colocar os esforços e como que a estrutura está fixa ou vinculada, tá? Então, é uma pressão, é um momento, é uma força que está sendo aplicada na sua estrutura. Isso tudo você tem que aplicar no software, né? De forma adequada, de forma como ela vai ser, como esses esforços vão estar atuando na prática, na realidade, né? No dia a dia, tá? E como a estrutura é fixada também é de grande importância para conseguir representar de forma correta no ambiente virtual. Então, fez todos esses procedimentos, agora a gente chegou na etapa da solução, né? Então, lembra aquela equação que a gente viu, né? Que a matriz de força é igual à matriz de rigidez da estrutura, que é igual à matriz de deslocamento, tá? Então, essa hora agora é a etapa do software, né? Que ele vai resolver as equações, né? Algébricas, né? E ele trabalha com matrizes, né? Então, aqui o usuário vai fazer algumas configurações na análise e vai colocar para o software resolver, né? Então, as equações dos elementos finitos são montadas e resolvidas nessa etapa pelo software de elementos finitos, tá? Então, basicamente, você vai apertar um botão lá chamado Solve, né? E ele vai começar a resolver a equação aí para obter os resultados, tá? Então, os cálculos matriciais, né, são realizados com o objetivo de determinar os deslocamentos, deformações, tensões e reações de apoio que acontecem onde você fixou o seu componente, né? E você também consegue, como usuário, monitorar a convergência da solução, tá? Esse aqui a gente não vai estar entrando em muitos detalhes aqui nessa aula, tá? Então, basicamente, a etapa de solução e processamento é com o software, tá? O software vai estar resolvendo aí as equações, tá? Depois disso, você tem a sua solução concluída, você vai estar indo para a etapa de pós-processamento, que é uma etapa super importante para a gente analisar, tá? Então, nessa etapa, você consegue fazer a extração e visualizações de resultados, tá? Então, o solver já resolveu as equações de elementos finitos, e aí você vai pedir as respostas, né? E aí, qual resposta você vai querer? Vai querer de deslocamentos, tensões, deformações? Quais são as respostas que você vai ter que comparar, por exemplo, em uma norma, né? E aí você vai ter que interpretar os resultados da sua análise e estudar a coerência delas com o problema físico analisado, né? Antes de tudo, quando você está trabalhando com software, né, você tem que ter muito bem os conceitos da física que você está trabalhando, né? Então, mexer no software, vamos dizer assim, é o de menos, né? Que você tem que entender a física que você está trabalhando, né? E você, como engenheiro, tem que saber interpretar os resultados do software e saber se tem coerência ou não, né? Se não tiver coerência com a física, né, com as respostas esperadas que você espera como engenheiro daquele seu problema, você tem que entender se você cometeu algum tipo de equívocos, algum tipo de erro nesses processos aqui, né? Por exemplo, no desenho, na propriedade do material, na elaboração de malha, se você estudou, se você colocou o tipo de elemento finito correto, o tamanho do elemento finito correto, se você colocou a força onde ela realmente é aplicada, né? Então, tudo isso você tem que levar em consideração, né, para você validar o seu projeto estrutural, né? Então, pós-processamento, você vai utilizar algo que a gente chama de julgamento de engenharia, que é basicamente você pegar o seu conhecimento e você julgar aquele problema para ver se as respostas têm coerência com a física do problema, legal? Tá? Então aqui eu gostaria de mostrar para vocês aqui um exemplo, né, de uma simulação bem simples, né, mas que vocês vão conseguir fixar aí essas etapas que eu falei, né? Então aqui, considere o eixo mostrado abaixo, né, tá bom? Então a gente tem esse eixo aqui, né? Ele está submetido a uma força axial, né, aqui no eixo, tá? De 100 kN na seção transversal menor do eixo, tá?
aqui nessa seção, tá? Com força F de 100 kN, a gente vai fixar essa região, tá? Vai deixar fixo, tá? E a gente quer descobrir aí alguns resultados, como por exemplo a máxima tensão equivalente de von Mises, né? As tensões atuantes no componente, tá? A gente quer saber onde vai ocorrer a máxima, tá? Então a gente tem esse diâmetro aqui, temos esse diâmetro, temos um determinado raio, né? De 155 milímetros. Essa aqui é as propriedades do material. E aí, esse eixo aí vai ser com aço estrutural, tá? A gente tem efeito de aço, né? E aí, a gente sabe aí que o módulo de elasticidade para um aço padrão aí é de 200 gigapascal e o coeficiente de Poisson é de 0,3. E essas aí são as propriedades do material, tá? Então, basicamente, o objetivo da análise é saber as máximas tensões pelo critério de von Mises, né? Então, aí, o primeiro passo seria aí, a gente definir os objetivos, e o primeiro passo seria aí desenhar o componente, né? Então, você tem que desenhar num software de desenho, né, de CAD. Então, aqui a gente pegou as propriedades da geometria, desenhou esse eixo, né? Depois disso, você vai importar no seu software de FEA, que é no estrutural. Se precisar fazer alguma simplificação, você pode fazer, dependendo aí dos seus objetivos, né? Nesse caso aqui a gente não vai fazer nenhum, tá? A gente define o material e suas propriedades, tá? Então, você tem que saber nessa etapa quais são as propriedades do material que você tem que colocar no software, depende do seu tipo de problema, tá? Aqui nesse caso a gente está colocando para o regime elástico, né, que é necessário o módulo de elasticidade e o coeficiente de Poisson do material, tá? Então a gente teria que inserir essas propriedades no software, tá? A gente teria que discretizar o problema, a gente pega o domínio, né, que é esse eixo, e a gente vai dividir ele em partes menores, que são nada mais do que os elementos finitos, né? O método de elementos finitos trabalha assim, né? Nessa etapa, então, será realizada a discretização do problema através da geração dos elementos finitos, né? Aqui a gente tem a representação, né, com diversos elementos, tá? Diversos elementos, a gente discretizou o problema, né? Nessa etapa, basicamente, a geometria é descartada, porque o método de elementos finitos utiliza aqui os elementos finitos, né? Então, aquela geometria inicial que a gente desenhou, nada mais é do que uma referência aí para discretizar e fazer a malha, né? Então, os cálculos são todos realizados aí na malha, tá bom? A gente tem que, então, aplicar as condições de contorno, né? Então, a gente tem que aplicar aqui essa força nessa região aqui, desses elementos finitos, e a gente vai fixar aqui, né, todos os nós aí dessa região aqui, tá? Lembrando aí que o método de elementos finitos ele faz os cálculos aí nos nós, né, que são os pontos de conexão entre os elementos, né? Então aqui temos as condições de contorno, legal? E aí partimos para a etapa de solução e processamento. Nessa etapa, as equações do método de elementos finitos são montadas e resolvidas pelo solver do software, né? Então essa parte aí é com software, né? E a gente pode acompanhar nessa etapa aí como que está sendo o desenrolar aí da simulação, né? Simulação computacional. Quando rodou, né? Quando a gente chama que roda a análise, a gente vai para a etapa de pós-processamento, que é onde a gente vai utilizar o nosso julgamento de engenharia, que é super importante, né? Então nessa etapa a gente realiza a extração, visualização e interpretação dos resultados, né? Na verdade, essa etapa aqui a gente pode pedir, por exemplo, as tensões equivalentes de von Mises, né, em megapascal, e aqui a gente tem, então, nada mais do que a distribuição de tensões, e pelas cores a gente consegue saber, né, consegue ter uma ideia por essa escala aqui, né, que vai desde 0,41 até 65 megapascal. A gente consegue entender, então, que as máximas tensões aqui estão na região vermelha, tá? Então, vê que eles vão variando desde o azul, né, onde as tensões estão baixas, até a região mais alta, de 65, né, essa região aqui de 65 megapascal, que é esperado porque aqui é um concentrador de tensão, justamente porque você tem a mudança aqui
na seção da área, né? Essa área que ela é menor, ela muda, e a gente sabe que quando você tem essa transição, você vai ter um concentrador de tensão, legal. E é claro que você tem que fazer alguns estudos aqui, por exemplo, o estudo de convergência de malha, tá? Para você analisar se o tamanho desses elementos aqui eles estão te dando resultados precisos, né? Confiáveis, que você pode confiar nos seus resultados, tá? Não fiz esse estudo aqui, né? Mas você teria que fazer nessa análise, legal? Então, o que a gente precisa, né? O que precisamos entender para realizar uma análise, né? Então, de forma breve, eu gostaria de passar para vocês aqui alguns pontos importantes, tá? Então, métodos de elementos finitos é uma forma de implementação da teoria matemática de um comportamento físico. Tá? É importante entender a formulação de cada tipo de elemento finito, né? Então, vocês vão ver aí, por exemplo, né? Se vocês pegarem um livro do Métodos de Elementos Finitos, explicando, vocês vão ver que vão ter diferentes tipos de elementos finitos, né? Você tem que entender qual é o comportamento de cada um, tá? Para saber qual você vai utilizar na discretização do seu problema, para escolher o mais adequado ao problema estudado e ter respostas condizentes, tá? Você tem que aplicar os carregamentos e vinculações de forma que representa corretamente o problema físico a ser estudado, né? Isso é super importante. Se você, na prática, a força é aplicada numa região, você, no seu modelo de elementos finitos, se aplicou em outra região, é claro que as respostas vão dar diferente. Se ela está fixa em uma região e você fixa outra região, é claro que vai dar diferentes, né? E tem situações aí que tem que estudar bastante aí para fazer a aplicação das condições de contorno de forma correta, né? Você tem que representar o que acontece na prática no seu modelo virtual, senão as respostas vão dar diferentes, né? E claro, é fundamental compreender a física do problema para poder realizar o julgamento de engenharia sobre as respostas obtidas e saber se são confiáveis, né? Então, eu bato na tecla que você mexer no software, eu diria que é o de menos, né? Você tem que entender aí a teoria do método de elementos finitos, você tem que entender também a física do seu problema, né? Então, quais são as possibilidades de estudo com FEA, com análise estrutural, né? Então, você pode estudar problemas estruturais, né? Também, e resolver problemas também não estruturais, tá? Então, alguns exemplos aqui dos principais áreas de estudos de um projeto estrutural, né? A gente pode estudar aí resultados de deslocamentos, resultados de deformações, resultados de distribuição de tensões, né? A questão da estabilidade da estrutura, como por exemplo a flambagem, tá? Então a gente sabe aí que componentes esbeltos submetidos a carregamentos de compressão podem falhar por flambagem, por perda de estabilidade, né? Termoelasticidade, né? Tensões e deslocamentos térmicos, né? A plastificação, né? Saber as deformações permanentes, né? Depois que passa do regime elástico e vai para o plástico. Se você quer estudar aí a plastificação, você consegue estudar. Componente submetido a carregamentos térmicos, né? A altas temperaturas, eles podem apresentar falha por fluência, tá? Que são aí você pode ter deformações permanentes devido a altas temperaturas, tá? Modos de vibrar e suas frequências naturais. Você consegue entender quais são as frequências naturais do seu componente, né? E evitar que esse componente, outro componente, excite esse componente que você está analisando nas frequências naturais, justamente para você evitar problemas aí de ressonância e grandes vibrações, né? Você consegue analisar respostas dinâmicas, né? Concentradores de tensão, né? Fadiga, que está relacionada a carregamentos cíclicos, né? Então você tem componentes, por exemplo, que você carrega, descarrega, né? Se o material vai apresentando dano e ele pode falhar por fadiga, né? Quando seu componente sofre está submetido a diversos ciclos aí de carregamento. Você consegue fazer otimizações de configurações estruturais, né? Então você consegue, por exemplo, fazer a melhor geometria mais otimizada com a menor massa possível,
que atenda a critérios de resistência. Isso você também pode fazer, né? Você pode também utilizar diferentes tipos de parâmetros, né? Você consegue, se você tem, por exemplo, um componente formado por diversas chapas, você consegue aí fazer diversas análises com diferentes espessuras, né? E saber aí qual que é a mais otimizada. E também você tem áreas de estudo não estrutural, como a gente comentou, né? Você tem aí áreas de transferência de calor, né? Você está estudando fenômenos como condução, convecção, radiação. Você consegue também utilizar no elementos finitos, né? E também distribuição de potencial elétrico ou magnético, né? Análises eletromagnéticas, tá? Então aqui você tem a física estrutural, tem a física de transferência de calor, eletromagnetismo, e você também consegue fazer análise que a gente chama, né, multifísicas, né? Onde você consegue acoplar físicas entre uma análise e outra, porque a gente sabe que o mundo ele é multifísico, né? Você acaba no seu componente tendo aí o envolvimento de diversas físicas, cabe a você saber interpretar o quanto cada física vai significar aí nos objetivos que você quer atingir quando você vai realizar uma análise, né? Dependendo da análise, você pode aí fazer acoplamentos de físicas, como por exemplo a análise termoestrutural, né? Onde no seu componente você tem tensões originadas aí da área térmica e também de carregamentos mecânicos, né? Como por exemplo força ou pressão, tá? Aí você já tem que analisar e partir para uma análise térmico-estrutural, né? Você faz uma análise térmica, depois você acopla com análise estrutural, né? Isso dá para fazer também. Então agora eu vou falar para vocês um mapa de alguns tipos de análise. Então dependendo do seu estudo, dependendo do estudo que você quer fazer, dependendo do seu problema, você pode realizar diferentes tipos de análise, né? Então, e aí você fala para o software qual tipo de análise você vai fazer. Dentro do seu software você vai ter lá a opção de selecionar o tipo de análise que você quer fazer, né? Então aí eu dividi aqui em dois tipos, né? As análises estrutural e análises térmicas, né? A gente já viu que tem as eletromagnéticas, por exemplo, que por enquanto eu não coloquei aqui nesse slide, né? Mas você já sabe que já tem, tá? Então basicamente aqui é um slide com uma visão geral que eu queria passar para vocês saberem aí as principais análises, né? Tem outros, mas esses são os principais, tá? Então aí as análises térmicas, elas podem ser divididas em térmicas estacionárias e térmicas transientes, né? As estacionárias é quando você está fazendo uma análise que o seu componente está em equilíbrio térmico, onde o tempo não é levado em consideração e não tem influência nos objetivos da sua análise, tá? As térmicas transientes, o tempo já leva em consideração, tá? Então você pode imaginar um componente que você está analisando o aquecimento ao longo do tempo ou esfriamento ao longo do tempo. Aí você já parte para uma térmica transiente, tá? Claro que aqui eu estou falando de forma simples, né? Teria muito mais estudo para a gente falar especificamente de cada uma. Aqui é para você ter uma visão geral, tá? Nesse primeiro momento. E aí as análises estruturais, né? Eu dividi aqui em 5, tá bom? Tem muito mais, tá? Essas aqui são as principais, tá? Então as análises, então a gente tem aqui as análises estáticas, né? Já já a gente vai estar falando sobre essas 5 nos próximos slides de forma mais específica, tá? Aqui a gente tem a análise estática, que é quando aí os carregamentos não variam ao longo do tempo, e você considera que a sua carga foi aplicada de forma lenta e gradual na sua estrutura, né? Então, a forma que a força foi aplicada, ela não foi aplicada de forma muito rápida, por exemplo, tá? Foi aplicada de forma lenta e gradual. Então, você não tem, por exemplo, o efeito da aceleração, né? O efeito de um ΔT, né? Da variação de um tempo. Né? Então, você desconsidera aí o tempo de aplicação do carregamento. Você considera que ela foi aplicada de forma lenta e gradual. Tá? Análise modal, que é um tipo de análise dinâmica também, coloquei aqui separado porque ela é uma das primeiras análises que são feitas, né? Seria uma análise fundamental, né? Vamos dizer assim, que é basicamente você ver quais são as frequências que a sua estrutura tende a vibrar de forma natural, né? São as frequências naturais,
e a forma que elas vibram, né? Então você consegue aí encontrar numa análise modal os modos de vibração, tá? A gente já vai ver dessa importância aí nos próximos slides, do quão importante essa análise é, justamente para a gente evitar falhas, né? A gente projetar equipamentos mais seguros, tá? A gente tem as análises dinâmicas, tá? Quando a gente tem, no seu problema que você está analisando, você tem que levar efeitos aí de aceleração e velocidade, tá? Que envolvem aí forças inerciais e dissipativos no seu sistema que você está analisando, tá? A gente já vai ver também análise de flambagem, né? Que é a perda de estabilidade da estrutura devido a carregamentos compressivos, né? Que ocorre principalmente aí em componentes esbeltos, aí componentes aí que têm espessuras muito finas, né? Você pode falhar por perda de estabilidade, né? E você tem aí análise de fadiga, que você tem a falha aí por carregamentos cíclicos, né? Você pensa componentes aí que carrega, descarrega, carrega, descarrega, carrega, descarrega, até uma hora que pode vir a ter a iniciação de uma trinca, tá? Então, basicamente, quando você tem um componente, ele pode falhar de diversas formas, né? Cabe a você saber quais são os modos de falha significativos, né? Para o seu determinado componente que você está analisando, né? Depende dos esforços que ele está sofrendo, e dependendo do modo de falha, você tem que fazer determinados tipos de análise, né? Então, às vezes, você vai realizar o projeto de um determinado tipo de componente, você vai atrás da norma. Lá na própria norma, já vai falar que tipo de modo de falha que você tem que prever, entendeu? Que tipo de análise você tem que fazer, tá? Claro, equipamentos que não têm normas, você vai ter que usar ainda mais o seu julgamento de engenharia, tá? Então aí vamos falar um pouquinho especificamente de cada análise que a gente falou, para vocês terem uma visão aí um pouco mais profunda, tá? Então aí, as análises estáticas, os carregamentos são aplicados de forma lenta e gradual. Então, imagine uma força que é aplicada de forma muito lenta, tá? E vai aumentando ao longo ela foi aplicada de forma lenta e gradual, né? E depois permaneceu constante, tá? Então a gente não considera aí os efeitos de inércia, né? Que estão relacionados aí à aceleração e também amortecimento, tá? A gente desconsidera nessa análise, né? Então, sempre quando o seu problema estrutural que você está analisando, as acelerações e velocidades forem desprezíveis, ou seja, são valores muito pequenos que não vão afetar os resultados da sua análise, você pode desprezar, você faz uma análise estática, tá? Que as cargas permanecem constantes e não variam com o tempo, tá? Então, você aplicou uma força, ela vai permanecer lá. É possível calcular, nesse tipo de análise, deslocamentos, deformações, tensões. Onde você vai fixar a sua estrutura, você vai ter forças de reação, tá? Devido aí os efeitos das cargas aplicadas, né? Quais são os modos de falha de uma análise estática, né? Depende do material que você está analisando. Se você estiver trabalhando com material dúctil, né, que você sabe aí dos conceitos aí de resistência dos materiais, que você tem aí primeiro um regime elástico, depois você vai para um regime plástico, né? Você tem aí o alongamento do seu material depois do limite de escoamento, né? Você normalmente trabalha aí com o início de escoamento como sendo da falha, tá? Aí vai depender do seu projeto estrutural. Tem alguns projetos aí que permitem determinado tipo de plastificação. Cada caso é um caso, mas normalmente o modo de falha é o início de escoamento, é o início da plastificação, que são deformações permanentes e irreversíveis, tá? E materiais frágeis, a gente sabe que tem um regime elástico, passou do regime elástico, já ocorre a fratura, tá? Então, basicamente, não tem alongamento, não tem a região da plastificação, já ocorre a fratura. E o que é fratura, Matheus? É basicamente a separação do componente. Pense um corpo de prova que fraturou, ele dividiu em dois, né? O que era um virou dois, tá? De forma simples, é dessa forma, tá? Então, esses são aí os modos de falha, depende do material, se ele vai se comportar como dúctil ou se ele vai comportar como frágil e ocorrer a fratura, tá?
Lembrando que tem também determinados tipos de componentes que, dependendo da temperatura que ele tiver, ele pode se comportar como dúctil ou pode se comportar como frágil, tá? Então, vamos falar aqui um exemplo de uma análise estática, né, para ficar ainda mais claro para vocês. Vamos pensar nessa estrutura metálica, tá? Formada aqui por vigas, tá? Então, a gente tem essa estrutura metálica e vamos supor que aqui nessas vigas aqui tem um carregamento distribuído. E elas são estáticas, elas não variam ao longo do tempo e foram aplicadas de forma lenta na estrutura, tá? Então esse aqui seria um caso que você poderia realizar uma análise estática, você não teve nenhuma forma de aplicação rápida da força na sua estrutura, tá? Então você pode aplicar uma análise estática e você, quando aplica a análise estática, você está garantindo ela de não falhar nesse tipo de falha, né? Você tem que analisar se ela tem outros cenários de carregamento, tá? Como eu falei, tem casos de componentes que você vai ter que analisar vai fazer vários tipos de análise para vários modos que o componente pode falhar, tá? Isso aí vai do seu julgamento de engenharia, né? Então a gente tem as dimensões A, B e C, dimensões genéricas, né? Temos aqui a nossa geometria, você teria que desenhar a geometria, tá? Você teria que realizar a discretização do seu elemento. Nesse caso, você teria que saber que tipo de elemento você vai usar no seu problema, tá? Não vou estar entrando em muitos detalhes aqui por ser uma aula introdutória, tá? Mas você teria que saber que tipo de elemento finito você iria utilizar, tá? Você teria que aplicar suas condições de contorno, forças e fixação, né? Como ela é fixa aqui na base. E aí você ia para a parte de pós-processamento, né? Quer dizer, você ia resolver, né, para a parte de processamento, né, de solução. Depois disso, você ia pedir os resultados dependendo do objetivo da sua análise estrutural. Legal? Para vocês saberem a importância que é, né, sobre as análises estruturais, né, eu estou mostrando aqui um caso de falha, né, por uma falha estática, tá? Então a gente tem esse navio, né, que é um navio petroleiro, tá, que fazia parte dos navios Liberties, que eram navios americanos construídos aí para a Segunda Guerra Mundial, né? Estava parado, né? E aí na manhã de janeiro, dia 17, né, de 1943, ocorreu essa fratura. Então basicamente esse navio amanheceu com uma falha, né, fraturado no meio, né? E essa falha foi por comportamento frágil do material, né? A falha estática, que o material se comportou como frágil, ele estava estacionado, ele estava em uma região aqui com águas a baixa temperatura, acabou se comportando como frágil, tá? Então esse aqui é um exemplo de falha estática, legal? Agora vamos conversar um pouco sobre análise modal, né? Como que funciona essa análise, para que serve, né? Então, através de uma análise modal, a gente pode determinar as características de vibração de uma estrutura, né? Então, como que uma estrutura tende a vibrar de forma natural, informando as frequências naturais e as formas de vibrar, né? Os modos de vibração. Então, vamos imaginar aqui, por exemplo, uma chapa engastada no centro, né? Você tem essa chapa, se ela estiver engastada na prática, né? Se for essa condição de contorno, a gente pode realizar uma análise modal e entender quais são os modos de vibrar naturalmente dessa estrutura e a frequência natural de cada modo de vibrar, né? O valor da frequência natural. Então, a gente teria que fazer essa análise, né? E a gente teria aí os modos de vibrar, tá? Então, se a gente fizesse essa análise, né, lembrando que esse tipo de análise modal não tem nenhum tipo de carregamento, né, a gente coloca só a restrição, né, onde a estrutura está fixada, né, e claro, coloca o material, né, discretiza o problema, né. Aqui a gente consegue ver alguns modos de vibrar dessa chapa, né, existem mais, tá? Coloquei aqui os 6 primeiros modos. Você vê que cada modo tem uma forma de vibrar, certo? E aí, cada modo, né, 1 ao 6, tem as frequências naturais, né, aqui de 27 Hz, né?
a segunda de 27 também, a terceira e a quarta, a terceira de 32, a quarta de 35, 52, 91 Hz, né? E tem mais modos de vibrar dessa chapa, né? Então, qual que é o objetivo da análise modal? Você está projetando, por exemplo, um determinado componente, a gente pode imaginar, por exemplo, um chassi de um veículo, né? E você não quer ter problemas de vibração, né? Você não quer, por exemplo, que você tenha problemas de ressonância na sua estrutura, né? Então, você vai, para acontecer isso, né, você vai evitar que componentes externos excitem o componente que você está projetando na mesma frequência que as frequências naturais do componente. Então, você tá desenvolvendo um chassi veicular, por exemplo, né? Esse chassi, assim como qualquer outro componente, tem modos de vibrar naturalmente. Então, vai ter vários modos a determinadas frequências, né? Que ela tende a vibrar naturalmente. Assim, tenderá a vibrar naturalmente. E você vai querer que excitadores, né, componentes externos, não excitem o seu componente, né, ou não vibrem a determinada frequência que coincida com as frequências naturais. Né? Então, você vai querer que o projeto, né, do seu chassi faça com que as frequências naturais do chassi não coincidam, por exemplo, com as frequências de excitação do motor, né, que o motor está vibrando, né? Você vai evitar para justamente você não ter problemas excessivos de vibração no seu chassi e muito menos o efeito da ressonância, certo? Então você tem que sempre se atentar a isso, para você saber suas frequências naturais do seu componente e saber que não tem nenhum excitador a próximo dessa mesma frequência, tá? E lembrando que as frequências naturais estão relacionadas com a massa do seu componente e com a rigidez do seu componente. Alterou a massa do seu componente ou alterou a rigidez estrutural do componente, você vai mudar as frequências naturais, né? Então, é uma forma, por exemplo, de você fazer qualquer tipo de alteração no seu projeto, que é alterar uma determinada frequência natural, você pode alterar tanto na massa quanto na rigidez do seu componente. Legal? Para vocês saberem a importância desse tipo de análise, eu vou mostrar aqui algumas falhas que infelizmente ocorreram, né? Então, as falhas que poderiam ser evitadas ou amenizadas, né? A gente tem aqui a ponte, né? O colapso da ponte está como, tá? Que ocorreu essa falha aqui, né? E ocorreu porque o vento começou a excitar, né, em uma determinada frequência que coincidiu com a frequência aqui de natural da ponte, tá? E aí acabou entrando em ressonância e ocorreu esse colapso aqui, tá? E isso poderia ter sido evitado com um estudo de análise modal. Tá? Aqui um outro exemplo de uma catástrofe que aconteceu, um terremoto da cidade do México. Né? Terremoto não tem como prevenir, vamos dizer assim, mas você consegue prevenir os problemas causados por esse terremoto. Né? Então, o que aconteceu? Você teve uma grande terremoto na cidade do México e ocorreu tendo uma grande catástrofe. E coincidiu que a frequência do terremoto coincidiu aí com grandes edifícios, né, grande quantidade de edifícios, a frequência natural de grande quantidade de edifícios, e aí você teve aí problema de ressonância estrutural. Né? E aí, claro, você intensifica os seus danos estruturais, tá? Em um terremoto, poderia ter amenizado, se tivesse esse tipo de estudo, você amenizaria os problemas originados por esse terremoto. Né? Então, aqui duas aplicações poderiam ter sido evitadas através desse estudo de análise modal. Né? Então, aqui a gente sabe, né, análise modal é uma análise dinâmica, tá? Mas eu coloquei ela separada porque ela é uma análise fundamental da dinâmica. Tá? As análises dinâmicas são utilizadas para situações na qual os carregamentos variam com o tempo ou variam com a frequência. Né? Diferente da análise estática, na qual os carregamentos não são constantes e aplicados lentamente. Né? Então, quando você tem aí carregamentos na qual você tem aplicados de forma muito rápida, por exemplo, você tem que levar em consideração o fator tempo, né?
porque você vai ter aí efeitos inerciais, né? Então, as acelerações e velocidades do sistema são significativos, ou seja, eles podem afetar nos resultados estruturais do seu componente. Se você não considerar, né, aceleração e velocidade, você não vai ter uma resposta verdadeira, né? Então você tem que considerar, né? Então a aceleração está relacionada com as forças inerciais, né? E a velocidade está relacionada com as forças dissipativas, né? Amortecimento, tá? Então, um caso aí que você tem que levar em consideração aí a aceleração, né? É no impacto, né? Você tem aí forças aí no impacto, você tem um intervalo de tempo muito pequeno, você tem aí acelerações extremamente significativas, tá? Então você tem que levar em consideração, né? E nessa seria uma análise dinâmica, né? A gente pode ver aqui um crash test, né? Então aqui dando uma breve visão geral para vocês, alguns tipos de análise dinâmica, modal a gente já conversou, tá? A gente tem umas outras análises, por exemplo, análises harmônicas, né? Quando você tem aí carregamentos periódicos, vamos dizer assim, né? Que se repetem, né? E que variam senoidalmente, né? Carregamento em função de um seno, né? Você pode optar pelo sistema de análise harmônica, tá? Então no seu software você vai ter que utilizar esse tipo de sistema, vai ter que falar para o software, certo? Que é bastante utilizado aí em máquinas rotativas, né? Você tem aí análise espectral, bastante utilizado em abalos sísmicos, né? Você tem aí análise de vibração aleatória, bastante utilizado aí quando os carregamentos eles são de naturezas aleatórias, né? Você quer analisar um comportamento de um determinado componente que está submetido a carregamentos aleatórios, né? Por exemplo, um veículo viajando em uma estrada, né? A estrada é cheia de buraco, né? cheia de buracos, cheia de condições, né? Que são de forma aleatória, você não consegue prever 100%, né? Então aí você, nesse tipo de análise, você vai trabalhar com estatística, tá? Você tem análise transiente aí, que é uma análise mais geral, você tem aí carregamentos variando ao longo do tempo, você pode fazer uma análise transiente, tá? Como, por exemplo, a análise de um impacto. Claro que aqui cada análise, né, você teria que estudar muito mais a fundo, tem muito conteúdo sobre cada tipo de análise. Aqui é uma visão geral para você entender aí de forma breve e poder estudar depois, né? Estudar depois, dependendo do seu tipo de objetivo, né? Do seu problema, tá? Então aí vamos passar para a próxima análise, análise de flambagem, né? Então aquela falha que a gente viu naquele silo, né? Você teve problema de instabilidade da estrutura. Então as estruturas podem falhar devido à flambagem, à perda de estabilidade, né? Quando componentes esbeltos, que são componentes aí com espessuras finas, estão submetidos a carregamentos de compressão axial. Então esse estudo é muito importante em componentes esbeltos, porque às vezes o primeiro tipo de falha é por flambagem, né? Por isso que é de grande relevância esse tipo de estudo, tá? Então aqui a gente tem um exemplo de um silo e um exemplo de um tanque, né? Falhas que poderiam ter sido evitadas, né? Então aqui, só para explicar melhor esse conceito para vocês, né? A gente tem aqui uma coluna, tá? Sendo uma força compressiva, uma determinada força que é uma força menor do que a força crítica de flambagem, tá? Então, condição estável, tá? Se a gente for aplicando essa força e for aumentando, vai ter uma hora que a força que você está aplicando vai ser a maior que a força crítica de flambagem, que nada mais é que o valor que, se passar esse valor, você vai perder estabilidade, né? Então, passou esse valor, ficou instável, né? Quando a força aplicada é maior que a força crítica de flambagem do próprio componente, você vai ter aí, a flambagem vai ocorrer com qualquer imperfeição na geometria, né? Se tiver qualquer tipo de imperfeição na geometria, ou qualquer força desbalanceadora aqui, força de perturbação, quer dizer, aqui nessa região,
você vai ter a perda de instabilidade e vai ocorrer o que aconteceu aí no slide que a gente comentou aí, né? No slide anterior, tá? Por isso a grande importância desse tipo de estudo. E análise de fadiga, né? Análise de fadiga avalia a tendência de falha nos componentes submetido a carregamentos cíclicos. Carrega, descarrega, carrega, descarrega. Você vai, o material vai sofrendo danos até uma hora que começa a iniciação de uma trinca, né? Então, carregamento e descarregamento geram danos progressivos ao material ao longo do tempo, né? Ao longo do ciclo, né? Resultando no início e no crescimento da trinca até ocorrer a fratura do componente, né? A gente tem a imagem aqui da fratura de um girabrequim e de um pé de vela aqui de uma bicicleta, tá? Então aí você começa com a iniciação da trinca, depois você tem a propagação da trinca, né? E crescimento, e você ocorre a fratura, né? Que é a separação do componente, a fratura aqui e a fratura aqui, tá? Então aqui um exemplo clássico, tá? Ocorreu, infelizmente, bastante isso na aviação, quando esse estudo ainda não era tão desenvolvido, tá? Então aqui a gente tem um avião Comet, tá? E aí ocorreu a falha, teve duas falhas aí em dois aviões, né? E foi por fadiga, né? Chegou à conclusão que foi por fadiga, e foi constatado que as janelas aqui tinham formado quadrangular, né? Em vez de circular, que é hoje em dia, tá? A gente sabe aí que em quinas, né? Você tem aí concentradores de tensão, né? Os concentradores de tensão é onde vão iniciar as trincas, né? Você consegue ver aqui a direção da propagação aí da falha, né? Então aqui foi um caso aí de a gente sabe que fadiga ocorre nos concentradores de tensão, né? Então esse aqui foi um caso aí de carregamentos cíclicos, que até uma hora que veio aí a iniciação de trinca, tá? E aí a gente falou sobre simulação, né? E aí eu queria falar para vocês o que é tecnologia CAI, tá? Então quando vocês ouvirem falar de tecnologia CAI, o que é, né? É uma tecnologia que utiliza o computador, tá? Para dar suporte à engenharia, auxiliando no desenvolvimento de projetos, tá? É basicamente a simulação computacional, tá? Então, o que a tecnologia CAI? A gente vai olhar pela sigla, tá? Uma sigla aqui em inglês, né? C de computer, de computador, A de assistido, né? Auxiliado, O de engenharia, né? Na verdade, a engenharia é auxiliado por computador, tá? Computer Aided Engineer, tá? Engenharia assistida ou auxiliada por computador, tá? Então, basicamente, a gente tem uma certa divisão, tá? Né? Aqui é um mais comum, tá? Até utilizado em determinados tipos de pesquisa, né? De mercado, por exemplo. Você tem aí o primeiro segmento de tecnologia CAI, né? De simulação computacional, Finite Element Analysis, que são as análises por elementos finitos, que é a parte estrutural que a gente tanto conversou, que é o foco aí do nosso estudo, tá? A gente tem aí o tipo de tecnologia de CFD, né, que é basicamente Computational Fluid Dynamics, né, dinâmica de fluido computacional, e você estuda basicamente o comportamento aí dos fluidos, tá? Você consegue estudar aí escoamentos, né, turbulência e reações químicas e muitos outros. Você tem aí a dinâmica de multicorpos, tá? Você tem um sistema com diferentes tipos de corpos que interagem entre si, né? E você quer entender o comportamento de movimentação desses corpos, as forças nesse sistema. Você pode utilizar esse tipo de simulação. Tá? Você tem o de otimização, tá? Você pode otimizar diferentes parâmetros, né? Você consegue entender quais são as variáveis que mais vão influenciar nos resultados que você deseja tanto obter, por exemplo, né? Você consegue fazer análise de sensibilidade, entender quais são as variáveis que mais podem influenciar em determinados tipos de resultados. Você consegue configurações ótimas, seja de geometria ou outros tipos de parâmetros, tá?
É bem interessante esse tipo de análise. Inclusive, você pode aí testar diferentes tipos de configurações do seu produto de forma até automatizada, né? Colocar para rodar vários tipos de simulação com diferentes tipos de configuração, né? Então, esse estudo é bem interessante porque você consegue ver um monte de configuração diferente do seu protótipo virtual, algo que seria impossível de fazer na prática com um monte de protótipos físicos, né? Legal? E aí, não perca a aula de quinta-feira, porque eu vou estar falando do mercado, né? O mercado aí da simulação computacional e como ele vem aí, qual é a projeção desse mercado aí para os próximos anos, tá? A previsão é bem interessante e vou estar explicando justamente aí como análise por elementos finitos, né? Ela vai estar dentro desse mercado. Então não perca a aula de quinta-feira, que é bem interessante. A gente vai estar conversando aí sobre o crescimento desse mercado, legal? Quinta-feira às 20 horas. Eu vou estar com vocês também, né? Então os produtos estão cada vez mais complexos, né? Cada vez que passa, a gente tem produtos aí cada vez mais complexos, né? Na área aeroespacial, né? Que utiliza bastante aí, por exemplo, a SpaceX, né? Utiliza bastante aí softwares de análise estrutural, tá? A SpaceX, a Tesla e todas essas empresas aí de alta tecnologia estão utilizando simulação, né, computacional, né? A área da medicina também, produtos eletrônicos, tá? Então, aumentando cada vez mais a necessidade de utilização de protótipos virtuais para prever o comportamento de produtos antes da verificação, né? Os produtos, quanto mais complexo o produto, é mais difícil de prever como ele vai ser na prática e você tem que utilizar recursos da simulação computacional, tá? Então vamos ver aqui o processo de desenvolvimento do produto, sem simulação e com simulação, tá? Então sem simulação você vai ir na parte do conceito do produto, né? Depois você vai para a parte do projeto, a parte de desenho, né? E aí sem simulação você vai para o protótipo físico, né? Você vai fabricar o seu protótipo físico e você vai testar ele na prática, vai para a etapa de validação. O produto está validado? Provavelmente vai ser sua primeira tentativa, você não utilizou protótipos virtuais, provavelmente ele tem grande probabilidade de não ser aprovado e voltar de novo para a etapa de projeto e você terá que mudar o projeto, né? Mudar as alterações, fabricar um novo protótipo físico, validar. Se não testar, você entra de novo nesse ciclo e você vai perdendo tempo tanto na mudança de projeto quanto na construção de novos protótipos físicos, tá? Então você vai perdendo dinheiro e tempo aqui nesse processo, tá? Até uma hora que algum protótipo físico vai servir, né? Então você valida o seu produto e vai para a produção, né? Então, antes do método numérico, né, era assim o processo, né? Então, você tinha um alto custo e um alto tempo, né? E aí, com a chegada de um novo método de solução de problemas de engenharia, o método numérico, né? Como eu falei, ele veio para complementar, não para substituir, na verdade, utilizar em conjunto com o método analítico e o método experimental, tá? Eles se complementam, tá? Até porque depois que você faz o protótipo físico virtual, né, é super importante você validar também com o protótipo físico, né? Então você tem um conceito e tem um projeto com simulação, tá? Então essa é a primeira etapa, projeto com simulação. Claro que se você colocar uma etapa de simulação no seu projeto, você vai estar aumentando um pouquinho o seu tempo de projeto com simulação, né? Só que você, no final, você vai ganhar muito mais, tá? Você vai perder um pouco de tempo aqui, né? Só que o que acontece? Você vai fazer o projeto, né? Vai validar ele virtualmente, se der algum problema, você altera aqui o projeto sem construir nada físico, né? Já muda, né? Você pode inclusive testar diferentes configurações do seu produto de forma automatizada, mudando parâmetros, tá? Então você já consegue aqui de forma virtual você ter o seu produto otimizado, né? E validado
virtualmente, né? Então, quando você chegar com esse projeto ótimo para a construção do seu protótipo, como você já testou virtualmente, a probabilidade de você já estar aqui com o seu protótipo físico que ele já está pronto para ser fabricado é muito grande porque você testou virtualmente, né? Então a chance de você construir um protótipo físico, não precisar construir muitos outros, é enorme, né? Você não precisaria voltar para essa etapa, você já fez tudo virtualmente, você vai direto para a validação, né? Valida, você já pode produzir, né? Então você, no final das contas, você vai ganhar muito tempo e vai reduzir muito o custo, né? Então você reduz o custo, reduz o tempo, né? Processo com simulação reduz o número de protótipos físicos e testes físicos, economizando tempo e custo, né? Então, quinta-feira, eu também vou estar mostrando porque que as empresas, né, as 20 melhores empresas de cada categoria, né, cada segmento, o porquê elas utilizam tanto simulação, né? Vou estar mostrando aqui por pesquisa a importância dessas empresas de alta performance, vamos dizer assim, né, da utilização da simulação. Vou também estar falando isso e mostrando aí os dados para vocês, tá? Então aí alguns benefícios da simulação, tá? Reduz custos, reduz tempo, aumenta a confiabilidade do seu projeto e além disso você otimiza, né? E aumenta o desempenho, né? Então aqui são alguns benefícios aí da simulação computacional, né? Uma que eu gosto muito é você fazer análises de otimização, né? Tanto aí da geometria, né, para você reduzir massa, quanto aí de parâmetros, né, variáveis aí do seu projeto, tá? E você pode fazer isso de forma automatizada. Então estamos chegando ao final da primeira aula. Concluímos com sucesso a nossa primeira aula. Quarta-feira vamos então partir para a aula 2 e vamos estar realizando o primeiro workshop prático com o software da Altair, que se chama Altair HyperMesh, tá? Então na aula 2 vamos estar desvendando a simulação dia 12 de fevereiro, quarta-feira, e vamos então aprendendo sobre o software de simulação estrutural, o Altair HyperMesh, como baixar a versão para estudantes, tá? Utilizar o passo a passo da instalação, mostrar o que é uma análise estática, equação da análise estática, diferença para uma análise dinâmica, resultados, e vamos estar fazendo um workshop prático. Então, antes de finalizarmos a aula, gostaríamos de convidar novamente para os nossos grupos de elementos finitos e simulação aqui da Semana da Simulação Computacional, para você não perder nenhum conteúdo enriquecedor para a sua carreira, e também o maior grupo do Telegram de simulação computacional. Os links estão aqui embaixo na descrição e você também pode apontar aqui para o QR Code. Então espero que vocês tenham gostado dessa primeira aula, que tenha agregado valor na sua carreira. Vejo vocês na aula 2, quarta-feira. Até lá. Tchau, tchau.